No dia 12 de agosto de 2026, este ano que estamos, ano de eleições, aconteceu uma coisa estranha. O candidato Flávio Bolsonaro, que é o segundo lugar nas pesquisas, estando apenas atrás do Lula, foi filiado fraudulentamente ao partido Missão. Isso desencadeou meio que uma semana de notícias e tal, acusações, factoides, e daí nós aqui no Teclas resolvemos pensar, será que a gente tem como investigar e descobrir exatamente o que aconteceu, né, um pouquinho depois dessa história? Então o tema de hoje é esse, a filiação fake do Flávio Bolsonaro ao partido Missão. Quem está certo, a culpa é de quem, né? O que todos os lados disseram. Esse é o tema de hoje. E se vocês curtem o trabalho que a gente faz aqui no canal, onde a gente tenta juntar política, mais a política da classe trabalhadora, com tecnologia, deixa um like, se inscreve, né, apoia da maneira que você quiser, mas sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Vocês devem ter visto essa notícia, mas para quem não viu, eu vou deixar aqui no nosso roteiro, lembrando, todos os roteiros estão em teclas.sobrando.tv, também deixa ele no comentário fixado. Deixei um do Brasil de Fato aqui e um do UOL. Tirei esse trechinho aqui para explicar a história. No dia 13 de agosto, a campanha do Flávio fez umas postagens nas redes sociais denunciando uma situação. Flávio Bolsonaro apareceu filiado ao partido Missão no sistema da Justiça Eleitoral nos dias 12 e 13 de agosto, o que impediu temporariamente seu registro de candidatura à presidência do Brasil pela sua legenda, o PL. A filiação foi corrigida ainda em 13 de agosto e o pedido de registro foi protocolado na mesma data, 2 dias antes do prazo legal. O TSE também descartou a hipótese de ataque hacker ao sistema. Nós vamos falar basicamente sobre isso, mas só para vocês entenderem, acabou sendo uma situação assim, uma tecnicidade, uma coisa protocolar. O TSE disse, coloca ele no partido certo, continua o cadastro da campanha pela legenda correta, isso não acabou afetando nada. Mas criou meio que um factoide, né? Criou uma coisa que permitiu um ciclo de notícias tanto pro Flávio Bolsonaro aparecer, falar as coisinhas dele, quanto pro partido Missão, né? Esses canalhas aparecerem, porque eu já vou ir pra próxima parte aqui, tá? Ao invés de eu colocar uma sessão aqui, meio estilo outros youtubers de tecnologia que diz assim, pessoal, eu vou falar sobre uma situação que tem política, mas não vamos falar de política, eu não quero falar de nenhum lado, e eu só vou falar da parte técnica e tal. Ao invés de ter essa sessão aqui, eu vou aproveitar esse trechinho aqui pra falar mal da direita e principalmente do pessoal do MBL, pessoal do Partido Missão, tá? Porque eu acho que pra análise final a gente precisa disso, porque eles são o pessoal que tá meio que seguindo nos passos do Pablo Marçal. O Pablo Marçal já é uma referência que a gente pode dizer nesse sentido, de que eles vão precisar criar um factoide, eles vão precisar criar uma historinha toda semana para aparecer na mídia, porque no seu cerne, tá, eles são um movimento populista e demagogo. Isso quer dizer o quê? Que eles estão apresentando propostas fáceis e propostas que principalmente são o que uma classe média quer ouvir para tentar disputar um espólio que sobrou dos restos do movimento bolsonarista. O Renan Santos é um canalha que tenta dar um ar de jovem descolado para as piores tendências que a gente tem na direita. Eu não vou me aprofundar mais em quais são essas tendências, mas para bom entendedor, você sabe o que é, mas eu não quero, sei lá, ter nenhum tipo de problema legal com esse pessoal extremamente litigioso vindo atrás de mim. E acho engraçado que ele meio que se finge de brabo e grita e fala assim, focando bem na cara dele e tal, para tentar dar um ar de autoridade, tá ligado? Nessa situação aqui foi ele dando, porque Flávio Bolsonaro, você está mentindo, venha então debater comigo, e a gente fala das minhas propostas, tá ligado? Por favor, me dê uma plataforma, então. E pro pessoal que vier aqui nos comentários dizer, não, mas leia o livro, eles têm um livro cheio de propostas. De novo, é um monte de propostas fáceis para problemas difíceis, né? O carro-chefe deles, eles dizerem que é só tu prender e matar todos os criminosos, que isso resolveria o problema. É uma coisa para agradar uma classe média, reacionária, de direita que tá meio órfã do bolsonarismo, né? Arrebanhar adolescente de Discord que acha que política é ficar discutindo no Discord o dia inteiro sem mexer estruturalmente em basicamente nada, tá? Mas agora fica só o pessoal técnico, né, que não se importa com política, então vocês vão ignorar essa parte anterior que eu tava aqui falando sobre política e vão falar mais sobre a questão técnica. Mergulhando na situação que aconteceu, tá? Eu dei uma lida em tudo que o pessoal do Missão falou, tentei achar também tudo que o pessoal do Flávio Bolsonaro falou, tentei achar o máximo de notícias, tá? E eu vou falar pra vocês o que o Missão alegou que aconteceu do lado deles, tá? Eles ficaram muito putos, fizeram live lá criticando e tal, porque nas manchetes, né, e parabéns, vocês descobriram como é que é a manchete dos jornalões, né? Tava escrito que assim, quem fez o cadastro do Flávio Bolsonaro foi alguém com as credenciais do Partido Missão. Era basicamente isso que estava escrito em algumas e eles ficaram muito putos. Porque segundo eles, o que acontece, tá? Realmente, foi feita a filiação usando o sistema deles.
Só que eles disseram que não foram eles pessoalmente, não foi ninguém do partido pessoalmente que fez esse tipo de coisa. Isso é um sistema interno de filiação do Partido Missão. Segundo eles, todos os partidos têm esse sistema de filiação, onde as pessoas preenchem o formulário dizendo eu quero fazer parte do Partido Missão, e daí esse sistema pega esses dados e manda eles para o TSE. O sistema do TSE, segundo eles, não permite tu verificar se aqueles dados estão corretos, e ele acusa o erro apenas, né, depois que foi feito o processo e daí a pessoa já está afiliada. Então, no caso, as notícias falaram, né, que a filiação do Flávio Bolsonaro, embora tenha usado o dado do e-mail correto dele, usou um CPF que era um CPF inventado, usou um endereço que era um endereço inventado, inclusive tirava sarro e dizia que ele morava na rua 666 dos milicianos e tal. E daí, segundo eles, o cadastro de filiação no sistema interno do Missão teria ocorrido no dia 2 de agosto, e foi mandado também um e-mail, né, confirmando você está afiliado ao Partido Missão pro Flávio Bolsonaro, e eles alegam que esse e-mail foi aberto. Como é que eles podem alegar isso? Porque, na realidade, esses sistemas de mailing list, de newsletter, essas coisas, eles mandam uns linkzinhos junto com o e-mail, e daí quando o teu e-mail carrega, e ele carrega o linkzinho, carrega a imagem, essas coisas, isso manda uma requisição pro servidor deles, né? Então a maioria desses sistemas de mailing list, newsletter, eles têm uma função que diz, pelo menos a pessoa abriu esse e-mail, ela visualizou esse e-mail. Dá pra dizer que a pessoa visualizou, leu, entendeu o e-mail? Não, tanto que o gabinete do Flávio alegou que disse assim, olha, se a gente abriu, isso aqui era spam, tá? A gente achou que isso era spam, e longe de mim defender gabinete de miliciano, mas faz um certo sentido, tá? Se vocês recebessem um e-mail dizendo a filiação ao Partido Missão, vocês poderiam abrir, dar uma olhada e ver assim, estranho, mas como eu não fiz isso, isso aqui deve ser um spam, tá? Então, todo mundo pode estar certo aqui e pode ser verdade, mesmo sendo as piores pessoas que eu conheço. Aí, uma coisa que assim, né? É um detalhe de implementação, talvez, do sistema do Missão, não tem como a gente saber, mas esse cadastro que foi feito dia 2, apenas 10 dias depois, ele é subido pro TSE. Eles disseram que é assim, que o sistema funciona assim, que ele vai subir de tempos em tempos pro TSE. Beleza, vamos acreditar neles. Só que daí, quando sobe no dia 12, que é o primeiro dia que o Flávio tá cadastrado no Partido Missão, não foi acusado de discrepância ou erro pelo lado do TSE. Segundo o pessoal do MBL, né, o pessoal do Partido Missão, o TSE não permite fazer a desfiliação pelo sistema deles. Não fica claro se eles viram que o Flávio estava afiliado e tentaram desfiliar ele depois que chegou a notícia, ou se é só porque eles disseram que por interagir e por estar cadastrando pessoas como filiados no sistema, eles descobriram que não dava para desfiliar. Eles falaram que eles inclusive tinham falado isso pro TSE antes. E outra coisa que eles alegaram, que daí é problema entre eles e a equipe do Flávio, mas eles disseram que a equipe do Flávio estaria mentindo ter problema para cadastrar a candidatura, porque essa filiação não deveria ter bloqueado nada do lado deles, tá? Isso aqui foi as palavras do Kim Kataguiri numa live que eles fizeram no canal deles, tá? Aí o que disse o Flávio Bolsonaro depois do Missão ter soltado essa nota? Eu até fui muito bonzinho com o Missão, porque se eu tentasse ler as notas que Renan Santos lança lá, é só tipo, o Flávio Bolsonaro tá de molecagem e ele é bandido e ele é não sei o quê, mas enfim, eu tentei ser justo porque eu tô interessado em entender como tecnicamente teria acontecido isso, né? O que o Flávio Bolsonaro disse? Integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência disseram à coluna que a nota do Partido Missão sobre a filiação fraudulenta do candidato não tem sentido e não esclareceu o que ocorreu. A equipe afirma que tentou fazer o registro da candidatura presidencial do Flávio no TSE nessa manhã, isso seria o dia 13, mas não conseguiu porque ele foi filiado ontem ao Missão. Aí ele ainda lançou um videozinho que eu deixei aqui pra vocês, eu não vou tocar, mas é tipo assim, o sistema tá contra a gente, mas nós vamos fazer uma live hoje às 19 horas, beleza, pessoal? E tamo aí começando nossa caminhada. Deus no comando. Então, assim, eu não sei como é que a pessoa consegue ter um carisma tão negativo. Ele parece um streamer de demasiado baixo sucesso na Twitch, tá ligado? Ele parece que ele tá chamando pra uma live na Twitch que vai ficar 2 pessoas assistindo, uma delas é o laptop dele que ele deixou ali ligado, mas enfim, a resposta dele foi bem fraquinha também. E essa coisa de, o sistema tá contra mim, sendo que o erro foi encontrado e corrigido na hora pelo TSE, é nível Nicolas Ferreira privando o perfil dele do Instagram e dizendo, meu Deus, meu perfil caiu no Instagram, né? Que é uma história que talvez a gente possa trazer para outro dia. O Nicolas Ferreira fez uma dessas esses dias. E daí a gente tem os dois lados ali, né? Basicamente a gente tem o Partido Missão dizendo assim, foi um abuso do nosso sistema interno que usou o sistema do TSE. Uma coisa que eu não cheguei a dizer, mas fica meio implícito no que o pessoal do Missão tá falando, é que eles estavam meio que acusando assim, não, foi o Flávio ou alguém que tem acesso ao e-mail do Flávio. Eles disseram assim, talvez então hackearam o e-mail do Flávio, mas a gente acha que pelo fato de que os e-mails foram abertos, de que foi usado o e-mail dele, teria sido ele. Eu acho que é um pouco leviano da parte deles dizerem isso, porque o fato de ter um endereço fake, de ter CPF fake lá, me indica que talvez tenha sido uma pessoa que estava trolando, e daí se essa pessoa tem ligação
com o PL, se ela tem ligação com o Missão, se ela não tem ligação com nenhum dos dois partidos, isso a gente não pode dizer ainda. O que o TSE respondeu sobre isso? Eles botaram uma notinha que, por algum motivo, eu achei a notinha deles no X, então eu vou ter que ler aqui a nota do Twitter. E eles disseram assim, né? O Tribunal Superior Eleitoral informa que a filiação de Flávio Bolsonaro ao Partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém do Missão que possuía as credenciais da legenda para efetivar filiações. O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes, enviou uma representação à Procuradoria-Geral para providências e determinou a instauração de inquérito por parte da Polícia Judiciária. O Partido Liberal procolou pedido de desfiliação do Missão, que já está sob análise. O que é mais importante disso é que quando a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, quando a gente não sabia, né, o pessoal do Missão disse que não foi eles, o Flávio disse que não foi eles, então o que aconteceu? Será que alguém invadiu o sistema do TSE? Será que alguém roubou a credencial, parecido com o caso da Defesa Civil que a gente teve e fez o cadastro de piada lá, né? Já que tá errado o CPF, já que tá errado o endereço. Eles disseram, não, veio do Missão, e o Missão disse, sim, veio do nosso lado, mas foi uma pessoa que a gente não teve controle, a gente só percebeu depois, né? Eles falaram isso. Então, assim, só pra gente resumir os fatos que a gente tem até agora. Na prática não deu em nada, e até que eles encontrem a pessoa especificamente que foi culpada por isso, acho que não vai dar em nada. Pode até ser que o Flávio e o Missão, mesmo que eles estejam embelezando, aumentando uma coisa, estejam falando verdade, tá? Isso parece ter sido um abuso de um problema que tem na ferramenta do TSE, mesmo que tenha sido um descuido do lado do pessoal do Partido Missão. Obviamente, esse é um caso que chama a atenção porque ele envolve o segundo candidato nas pesquisas, mas ele poderia ser muito mais danoso se, por exemplo, ele acontecesse com candidatos menores, com pessoas que não são candidatos, que fossem filiados, por exemplo, achar os dados de alguém e colocar os dados dessa pessoa filiada a um partido no TSE. Porque isso vai nos levar à próxima parte aqui do vídeo, que é assim, então, tecnicamente, como é que seria possível uma coisa dessas? Será que o sistema do TSE, ele é tão burrinho assim? E eu vou recomendar para vocês um texto da Yasu, tá? Ela tem um blog dela em que ela tá sempre falando sobre segurança da informação, ela tá sempre falando sobre questões aplicadas que tem a ver com autenticação, identidade. Ela fez texto sobre aferição de idade, que é um tema que a gente trouxe várias vezes aqui. Ela fez texto sobre a identificação no GovBR, sobre como a gente poderia ter técnicas de implementar isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente e tal. Eu sou bastante fã do trabalho dela. Eu ia ler trechos aqui do texto, mas eu vi que o Substack dela agora, ele tá só para assinantes pagos e tal. Beleza, é uma decisão que eu respeito, então eu não vou fazer, digamos aqui, um conteúdo pirata dela, mas eu vou basicamente resumir o que ela explica nesse texto que eu tinha lido antes, que é onde está a vulnerabilidade que permitiu a filiação de Flávio Bolsonaro à Missão, tá? Em resumo, o sistema que existe lá no TSE, que é o cadastro de filiações, ele permite que seja feito qualquer cadastro apenas por uma pessoa que tem acesso a uma credencial do sistema, tá? Não existe, depois que tu tem acesso, que tu entrou dentro do sistema lá, uma identificação para saber quem está fazendo isso, e no geral todos têm bastante permissões ali. Então ela já tinha feito uma palestra no South by Southwest em 2024, descrevendo um caso parecido, que foi o quê, tá? O Lula ficou cadastrado no PL, o partido do Flávio Bolsonaro hoje, durante 6 meses, exatamente por uma exploração do mesmo tipo de falha. Alguém foi lá, eu não sei nesse caso se ficou determinado quem foi, se foi uma trollagem e tal, mas usando um sistema de cadastro, que seja pelo formulário do partido, que seja usando algum tipo de credencial que existia ali, cadastrou o Lula no Partido Liberal. Provavelmente esse tipo de coisa que existe, tá? Essa falta de verificação pelo lado do TSE, criou uma coisa que hoje as reportagens falando sobre esse caso do Flávio Bolsonaro disseram que se tu tentar, por exemplo, filiar o Flávio Bolsonaro no Partido dos Trabalhadores, usando, né, os meios que o Partido dos Trabalhadores dá para filiação de pessoas, não funciona. Porque eles têm um sistema que eles buscam por pessoas politicamente expostas para impedir a filiação troll, que seria, tá? Vários partidos têm isso e me parece que tem relação com esse tipo de caso. Os partidos pensaram assim, ok, a gente precisa ter um mínimo de cuidado quando a gente está filiando as pessoas para que não aconteça esse tipo de coisa. Então esse tipo de coisa foi muito parecido com aquele caso do Misantropia, que foi a mensagem que foi mandada para a Defesa Civil, ou até com o caso de injeção de prompt feita pelos advogados da Natura. 2 vídeos que a gente fez aqui no canal, tá? Por quê? Porque muitas vezes o sistema, ele presume que só porque tem um login, tem uma permissão, tu tem uma credencial que entrou ali, isso também vai carregar a informação de identidade de quem tá fazendo isso. Então eles pensam coisas do tipo assim, olha, se a pessoa mandar uma mensagem com um aviso fake da Defesa Civil para um outro estado, que nem é o estado que a pessoa tá,
Isso seria ruim, mas quem faria isso, sendo que está atrelado ao nome dela e ela terá sanções legais, né? Se alguém que trabalha na Defesa Civil do Tocantins mandar uma mensagem fake de tragédia lá pro Rio de Janeiro, essa pessoa sofrerá as consequências. Muitas vezes os sistemas que a gente tem no nosso governo, eles lidam com essa lógica. Eu citei o caso da Natura exatamente por causa disso, né? Quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima, eu vou deixar lá no final desse vídeo. Mas os advogados tentam fazer uma injeção de prompt para dizer assim, né? Meritíssimo, dê o ganho dessa causa para o meu candidato, botando isso no meio do documento em fonte branca escondida e tal. E daí o sistema diz assim, não, mas isso vai haver uma denúncia para a OAB se for feito, essas pessoas vão receber uma multa e tal, não pensando que na realidade esse tipo de punição, né, de assim, mas ninguém faria isso porque está errado, ninguém faria isso porque é ilegal, acaba ficando meio defasado perto da importância ou do uso mais difundido que esses sistemas têm no nosso dia a dia. A gente precisa de algum tipo de segurança um pouquinho mais do que a básica para que esse tipo de coisa não aconteça o tempo inteiro. Porque a conclusão que a gente chega desse caso, né, da suposta filiação fraudulenta do Flávio é assim, alguém abusou do sistema do TSE abusando do sistema do Missão, tá? O pessoal do Missão vai dizer, mas como é que a gente vai saber? É muitos cadastros, altos cadastros e tal. Sim, mas vocês acabaram assinando com o nome de vocês uma filiação fraudulenta, né, que vocês estão dizendo que não teve nada a ver com ninguém do partido de vocês e tal, beleza. Mas na prática foi isso e por mais frustrante que seja pra vocês quando o G1 diz foi feito com o cadastro do partido Missão, eles estão sendo 100% factuais, embora eu concorde que não fala toda a história. Obviamente, o Flávio Bolsonaro usou isso como uma oportunidade para se fingir de vítima do sistema, para dizer assim, se eu perder a eleição, é porque já estão tentando me sabotar há muito tempo. Imagina, demorou 10 minutos a mais para cadastrar o meu candidato, porque disse a informação errada ali. O pessoal do MBL, que são os discípulos do Pablo Marçal, né, usaram isso por alguns dias como uma oportunidade para tentar se promover, né, o Renan Santos sabe bem, ele já tá, gente, eu trouxe uma fralda para dizer que o Flávio Bolsonaro é um cagão, por que o Lula não me responde, não sei o quê. Mas, tá, eu vi eles falando, eles ficaram um pouquinho com o cu na mão, tá, meio que de leve, porque eles souberam assim, pode ser que isso dê problema. Então eles provavelmente vão aprender que esse tipo de sistema tão automatizado tem um problema. Se tiver, né, meu Deus, tem que revisar 1000 filiações que teve esse mês para ver se alguém não fez uma coisa errada. Talvez tenha que revisar 1000 filiações para ver se alguém não fez uma coisa errada. Mas pensando no lado do TSE, tá, pessoal, não tem desculpa para ter um sistema tão rústico quando a gente tá lidando com um processo tão importante, principalmente pensando que tá cheio de gente que nem o Flávio Bolsonaro aí, que tá louco pra achar algum tipo de problema no processo eleitoral, pra dizer que houve um golpe contra ele, que foi roubado e tal, sendo que o cara tá quase perigando perder em primeiro turno, porque, enfim, ele é um poço, né, de carisma negativo e tal, mas o movimento bolsonarista é muito forte. Mas o ódio que existe ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula, também é bastante forte. E nós estamos nesse momento dos Estados Unidos se metendo cada vez mais na América Latina, ameaçando o Brasil dia sim e dia também. Então, é extremamente irresponsável também do TSE ter um sistema tão bobinho, né, pessoal? E a conclusão que a gente tinha que ter aqui é que a ameaça de sanção legal, né, isso é ilegal, logo você não deveria fazer, não substitui a segurança e precauções básicas. Eu diria básicas não, até um pouquinho mais que básicas, né? Tem que ter um nível médio de precaução do tipo assim, olha, eu tenho o endereço do Flávio Bolsonaro aqui no nosso cadastro, porque ele já tem esse CPF aqui, esse nome já tá cadastrado, ou talvez ter um negócio que busca por todo mundo que já é político, todo mundo que já tem um cadastro anterior e tenta dizer assim, esses cadastros aqui são parecidos, será que não é esse que está tentando botar? Isso não bate? Mudou o dado? Enfim, pessoal, não pode ser aquela regra de assim, tipo, eu deixei a porta aberta, mas é proibido por lei invadir a minha casa, tá? Então quem está errado é você. Sim, quem está errado é a pessoa, mas o dano que isso pode causar, as consequências que podem aparecer depois, elas podem ser muito mais custosas do que o que seria necessário para fazer essa precaução aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Isso é basicamente tudo que a gente sabe até agora. Para a gente saber um pouco mais, a gente teria que chegar na pessoa original que fez isso, chegar à origem dessa história. Se a gente tiver isso, a gente traz uma atualização aqui. Mas esse aqui foi um vídeo 100% técnico e sem política, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Falou e nós nos vemos na próxima. Tchau!